Olá pessoal, eu sou a Marília Galvani, eu sou do setor financeiro da Parra Imobiliária e hoje eu estou aqui presente juntamente com a Elaine Araújo, que também é do setor financeiro. Olá, eu sou Elaine Araújo, né? Sou responsável pela controladoria da Parra. E hoje estamos aqui, né, Marília? Isso. Nós nos reunimos para falar de um tema tão abordado nos últimos meses, que é a reforma tributária 2026 e o impacto que vai ter nas imobiliárias. Para responder essas dúvidas, essas informações que estão ocorrendo nesses últimos meses, nós convidamos aqui a Dani Freitas e o Gleuder Arantes. Eles são contadores da Arantes e Freitas e eles estão aqui para esclarecer algumas dúvidas e clarear nossa mente. Por favor, se apresentem e falem um pouco também de como que vai ser esse cenário nas imobiliárias. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani Freitas, sou sócia do Gleuder na Arantes e Freitas. Nós estamos já no mercado de contabilidade, tributação, planejamento e controladoria há 16 anos. Atendemos 27 estados, do país. E trouxemos para vocês algumas informações bem legais a respeito dessa reforma, que começa a gerar um movimento em 2026, mas que só entra efetivamente em 2027. Então, ano que vem é um ano de preparação, de adaptação, para que na hora que a reforma comece a rodar, realmente esteja todo mundo afiado e preparado. Bom, meu nome é Gleuder, agradeço aí o convite, tá, Elaine? E aí a gente veio aqui para bater um papo aqui, vamos transformar o complexo em simples para os nossos clientes e os clientes da Parra poderem entender o que está por vir, né? Tirar dúvida, né, do pessoal. Nós tivemos aí um engajamento, né, dos clientes com bastante dúvidas sobre como vai ficar, principalmente nessa parte da locação, que é um mercado que movimenta bastante a economia, né, do país. E nós estamos aqui hoje para poder tirar o máximo de dúvidas que conseguirmos, né? Vamos começar vendo quais os impostos que incidirão sobre a locação de imóveis com essa reforma. Depende. Assim como todas as perguntas, basicamente depende. Hoje existe uma regra. Para a pessoa física ser equiparada na reforma a uma pessoa jurídica, e aí ela tem incidência de IBS e CBS, ela tem que ter ou aluguéis com valores superiores a 20 mil por ano, ou mais de 3 imóveis. Se a pessoa física não tiver essas duas regras, os aluguéis não forem superiores a 20 mil e nem possuírem mais de 3 imóveis, então para ela não muda nada. A reforma não vai ter impacto na vida desse contribuinte. Agora, se esse contribuinte, o dono do imóvel, tiver nessas condições, ele vai passar a pagar a IBS, que hoje não tem, vai ser uma novidade, vai aumentar realmente a carga tributária dele, e a CBS, que vai substituir, no caso, o PIS e o COFINS. Então, a Receita está trazendo nessa reforma uma mudança. Ela está tirando o ISS e o ICMS, transformando esses dois impostos em IBS, e tirando o PIS e o COFINS, transformando ele em CBF. E mantendo o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social. Certo. Então não são todos que vão ser afetados. Ser afetados esse pagamento, esse aumento. Justamente. No caso ali, ela falou de 20 mil mês, dá 240 mil no ano. Então, vamos dizer que em algum momento isso extrapole por reajuste ou qualquer coisa. Então, o que a regra geral traz, né? Quem tem 3 imóveis, ou, aí é o entendimento nosso do Profisco, ou faturamento até 240 mil dentro do ano desses 3 imóveis, não entra na reforma. Quem tiver R$1 a mais, já saiu da regra. Quem tiver 4 imóveis, mesmo que não dê a média de 20 mil, também entra. Se tiver 4 imóveis, Ele vai, reais cada um vai entrar na regra porque tem mais de 4 imóveis. Que a regra fala 3 imóveis ou faturamento até 240 mil no ano. Enquadrando então, um ou outro.
Por isso que a gente fala sempre, depende. Depende. Aí tem que analisar sempre caso a caso. Caso a né? caso. Cada cliente E é individual. importante ver que quando a gente fala desses 240 anos, inclui multas e juros. Sim. É recebido efetivamente, não é somente sobre o valor de aluguel. O aluguel bruto. Entra multa, entra juros, indenizações, todo esse montante é considerado como recebimento para enquadramento. Tá? Toda a receita. Toda a receita. Mas receita de aluguel. Aí se a pessoa for aposentada, trabalhar, aí é outro tipo de renda. Sim. Ela vai somar para imposto de renda lá na frente na declaração, Sim. só que a regra é só de renda de aluguel. Certo. A somatória do aluguel. Bom, a próxima pergunta que nos fizeram é como ficarão as empresas optantes pelo Simples Nacional e as empresas optantes pelo MEI? As empresas do Simples Nacional e MEI não muda a regra. O que vai mudar é interno lá. Hoje o Simples Nacional ele tem lá um DAS, que é Documento de Arrecadação Simplificado. Né? O MEI também tem lá o dele. A única questão é que ele não vai gerar crédito. Então, em regra geral, ele não muda. Ele vai se manter, vai ter as mesmas alíquotas, se mudar alguma coisa de tabela, mas para essas empresas em si não muda. O que vai mudar na reforma é que vai ter um sistema do Simples híbrido. A pessoa poderá optar por um Simples, mantendo todos os outros impostos IR e INSS lá embutidos, e pagar o IBS e CBS por fora. Aí ele vai virar meio um Simples com regime geral. Ele vai ter que controlar tanto as entradas de crédito quanto as saídas de crédito. E a mesma questão do MEI. O MEI não. Aí o MEI vai é MEI. extinguir. Não, o MEI mantém. Mesma questão, não, o MEI não altera. O que vai ter a questão do híbrido é só o Simples Nacional. O problema que a gente vê nesse caso, meninas, é que caso essas empresas estejam locando para outra pessoa jurídica que seja optante pelo lucro presumido ou lucro real, vai ser interessante que essas empresas locadoras estejam num Simples Nacional híbrido e não num Simples Nacional puro ou no MEI. Por quê? Estando nesse regime anterior, elas não vão poder fornecer crédito. E a empresa contratante, a locadora desse imóvel, ela vai querer crédito para ela poder fazer essa compensação e pagar menos impostos no fechamento dela. Então, os regimes normais, eles não vão deixar de existir, mas eles vão passar a ser menos atrativos. Pode ser que o próprio mercado pare de comprar ou de adquirir serviço desse tipo de empresa por conta da questão do crédito. Sim. Vai ser um meio... Fica bom para todo mundo, né? Na verdade, o mercado vai começar a exigir a autorregularização ou que ele mude de regime. Apesar da legislação permitir que ele permaneça. Que aí o próprio fornecedor, se você quiser vender na empresa X, se lá não for regime geral, eu não vendo, porque eu não vou gerar crédito. Porque uma das informações que eu li sobre o assunto é que essa nova reforma é para manter a igualdade, né? Para trabalhar com igualdade para ambos os lados, né? Empresas ou pessoa física ou jurídica. Que é a questão, igual eu tô falando, para ser mais atrativo de uma empresa comprar de outra, que elas possam aproveitar o crédito para bater no imposto. Agora, indo para a parte do aluguel, é essa que a reforma traz isso, né? Porque se eu sou empresa, eu pago imposto. Se eu sou na pessoa física, sei que aqui não é o tema, mas vou falar de venda de imóvel, aí a pessoa física não tem o PIS e o COFINS hoje. Então, na reforma vai equiparar. Sendo físico ou jurídico, vai pagar o mesmo imposto. A concorrência vai ficar mais leal. Sim. Então, assim, já respondendo um pouco da nossa próxima pergunta, que seria quem será afetado pela cobrança IBS e CBS sobre aluguéis. Então, entra parcialmente na resposta anterior. Se o cliente tiver menos de 3 empresas, até 3 empresas e receber menos de 240 mil, ele não vai ser afetado. Se ele tiver mais de 3 empresas ou receber mais de 240 mil no ano, ele vai ser afetado. E o inquilino, a pessoa que aluga, também vai ser afetado. Porque se hoje essa empresa, essa pessoa física que vai ser equiparada, se ela não paga esse imposto, o IBS, e ela vai passar a pagar, isso vai encarecer o valor do aluguel. E o inquilino vai sentir.
Fora isso, o próprio locador, ele vai ser afetado também, não por questões financeiras, mas porque ele vai ter que se adequar a um novo sistema de emissão de notas e de entrega de obrigações para a Receita Federal, que vai acompanhar se ele está fazendo o que a legislação prevê. Vai ter que prestar mais contas, né? Ele vai, porque a partir do momento que ele emitir a nota, ele já vai estar informando a Receita Federal sobre o valor da receita dele. E é por aí que ela vai controlar se ele está pagando esses impostos ou não. Isso facilita até na declaração, né? Do imposto de renda do ano seguinte. Por isso que hoje a gente já vê a evolução da Receita na questão de declaração pré-preenchida. O futuro é que a declaração venha pronta para você só dar o aceite. Facilita nessa parte, né? Aí quem tiver, vai ser variável, aí nesse ponto não vai ficar tão igual conforme a gente estava falando, né? Porque você vai ter alguns que têm menos de 3 imóveis que não vai pagar os impostos. E aquele que tem mais, mesmo o aluguel sendo imóveis parecidos, ele vai ter tributação. Então ainda vai ficar essa desigualdade. Sim. Como funcionará o modelo IVA na locação? Se você puder falar um pouco também para o pessoal entender o que significa o IVA. O IVA é um imposto de valor agregado utilizado por vários países, né? Então, no Brasil, né, como nada aqui é simples, ia ser um IVA, só que o governo da União, né, o federal, iria fazer toda a arrecadação. Como aqui nós somos em 27 estados, eles não aceitaram, e aí quebrou o IVA em 2. Aí onde virou o CBS federal e o IBS para os estados e municípios. E quase que ele vira 3, porque os 5.570 municípios queriam o deles separados. Então, conseguiram aí, politicamente, ficar somente em 2. E por isso que agora na reforma o aluguel vai ter esse impacto de aumento em alguns casos, porque não havia cobrança de ISS e ICMS em locação. E a partir da reforma vai começar a ter. Igual vocês falaram, questão, muita gente pergunta para nós, né? Questão da declaração, vai juntar, eu vou declarar ou não vou? O valor total para ser contribuinte, nesse caso desses impostos novos, é só considerando aluguel, né? Não tem a receita de salário ou outras receitas, não vai ser considerado para esses impostos, é isso? Cada rendimento é tributado de acordo com a sua natureza. Então, a gente não soma rendimento de locação com salário. Até porque o salário, ele é um tipo de rendimento que é tributado na fonte. Então, se ele tem imposto, é imposto de renda, retém e depois o funcionário ou até mesmo o proprietário no Prolabore recebe o líquido. A locação, nós vamos considerar novamente os princípios básicos. Se o cliente tiver até 3 imóveis, receber até 20 mil por mês, ele não vai pagar CBS e IBS, ele vai continuar recolhendo o imposto de renda dele do jeito que é. Se tiver carnê-leão, é no carnê-leão, se não, ele vai recolher o imposto de renda lá no ajuste de declaração anual e aí sim soma-se a base de cálculo do salário para a definição de alíquota. Mas isso não influencia na tributação normal. Se o cliente se enquadrar na regra de equiparação, ele vai pagar sobre a alocação IBS e CBS mensalmente. No salário dele vai ser retido o imposto de renda como é hoje, normalmente, e na declaração de ajuste do ano que vem, vai somar, sim, o valor da alocação com o salário para efeito de base de cálculo, mas não de tributação. Então, o salário não vai ser somado para IBS e CBS. Cada um tem uma natureza distinta e eles não se somam para apuração de imposto. Já calma o coração de muita gente aí que tinha essa dúvida, né? E outra dúvida também muito importante é quando que essas regras vão entrar em vigor? Bom, aí que tá, né? Ela é uma transição devido à questão dos... não entra no caso dos aluguéis, mas entra numa questão nacional. Hoje, cada estado tem sua legislação. Então, nós temos aí uma guerra fiscal, né? Onde você tem empresas que saem da nossa cidade aqui, que é de Franca, vai para outra cidade em Minas, vai para o Ceará. Enfim, para dar fim a essa guerra fiscal, vem a reforma. E o que acontece? Como muitos fizeram investimentos em outras cidades, em alguns locais, eles não podiam dar um cavalo de pau de uma vez.
Porque senão ia virar muita ação tributária, né? Ah, porque eu investi tanto tal valor. Então, eles criaram uma regra de transição até 2032. Então, 26, que é o ano que vem, vai ser somente um teste. Nas notas fiscais em gerais de empresas que não são do Simples, vai começar a ter 1% de IBS e CBS na nota. 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Então, as notas a partir de 1º de janeiro, que não tiver esse código, nem emite nota. Nota de produto. Serviços ainda não. Aí 26 é só essa carga. 27 inicia, se extingue o PIS e o COFINS e a CBS toma lugar desses dois impostos. Bom, aí em 2027 ainda a IBS, que é o ICMS e o ISS, ainda não estarão só estará com a carga de 0,1 ali ainda. E 28 também. Vai chegar em 29, começa uma transição de 90% normal e 10% do imposto novo. Depois, em 2030, 80, 20, depois 70, 30 e depois 60, 40, e aí até ele se juntar. Quando começa essa transição, que aí vai começar a impactar os aluguéis de acordo com a transição. Que vai ser tudo proporcional. Entendi. Tem que ter a transição, porque senão tudo que já acontece, todos os contratos que já estão em vigor, todos os benefícios fiscais, todos os créditos que as empresas possuem, vai gerar um rombo muito grande. Muitas empresas quebrariam. Então, para evitar esse colapso, precisa dessa transição e da convivência entre os impostos antigos e os futuros, para que a gente possa ir se adequando enquanto contribuinte também. Vai sair de cena E até 2032 a gente vai ter que lidar com o antigo e o novo. Fica um pouco confuso, Então, né? muita paciência. Os dois juntos. E só uma informação extra, né? Na reforma, o imposto passa a ser por fora. Então, ele não é mais pelo markup quando você tem o preço do seu serviço com imposto embutido dentro. Então, você vai colocar o valor do serviço, que seja R$100, por exemplo, e vai cobrar um imposto, vamos pôr uma alíquota de 30%, você cobraria R$100 do seu serviço e 30% de imposto. Então, quem estiver recebendo a sua nota, ele vai saber o imposto que ele está pagando. Hoje é subjetivo. Você recebe a nota de 130 e não sabe quanto de imposto tem dentro. Que está ali. Às vezes tem algumas empresas colocam o valor aproximado dos tributos. É aproximado, mas não é o efetivo. Dessa forma, ele é efetivo. Mas nesse caso que você está falando é sobre o IBPT, né? É uma base. Não significa que aquela empresa paga aquele valor nem aproximado. Porque muitas empresas, inclusive as do Simples Nacional, que tributam a partir de 4%, quando você olha lá embaixo, está 23%. Aquela é uma média do que seria o imposto num regime de tributação normal. Não para aquela empresa necessariamente. Vamos dar um exemplo das empresas que têm benefício fiscal. Ela destaca o imposto, só que lá na hora da apuração ela lança que tem estorno disso, estorno daquilo, e ela não paga o imposto destacado na nota. Então aquele imposto destacado, ele nem sempre é real. Vai ficar bem mais claro agora. Vai ficar bem mais transparente. Não sei se é bom ou que vai mexer ainda com as pessoas. Qual que será a nova alíquota? Qual que será a alíquota, né, do novo imposto sobre o aluguel? Vai depender, né? Como tudo. No geral, está sendo divulgado que a alíquota para locação vai ser de 27%. Só que existem reduções. Se a gente usar a redução que está prevista na legislação, a alíquota efetiva para locação vai ser de 8,10% de IBS e CBS. Usando a base saindo lá 27%. Do que está lá descrito. Então, 27% é a base, com uma redução de 70% de benefício por conta da operação de locação, a alíquota efetiva vai ser 8,10%. Hoje, do jeito que está hoje. Só que a lei prevê um benefício
quando o aluguel for para locação residencial, eles dão uma redução de R$600 na base de cálculo que se chama fator social. Então, vamos supor que hoje você tem uma casa e você vai alugar para fins residenciais e que o aluguel é R$2.000. Vai ter uma redução de 600, então a base de cálculo vai ser 2.000 menos 600, 1.400 vezes os 8,10, o que der de resultado que vai ser o tributo que você vai pagar. Certo. Se você estiver alugando para fins comerciais, não tem essa redução de R$600. Então, a tributação seria os 2.000 vezes os 8,10%. Esses R$600 é fixo. Fixo, por imóvel. Então, e ele só existe quando a locação é residencial. Então, a alíquota para locação é 8,10. Mas é importante saber que quando é residencial, tem essa redução do fator social. Então, locação A gente residencial. a gente está usando uma base que a gente viu nos cursos de treinamento que o governo está falando entre 26,5 e 27. Ainda não está definido. Aí a gente falando que é 27, É o só para pior arredondar o cenário. número, Sim. colocando a redução de 70% daria 8,2. Mas se for 29, for 30, aí a redução é de 70, tem que fazer a proporção. Justamente. Então, se eu sou proprietário, tenho mais de 3 imóveis, e aí eu tenho que pagar o imposto, minhas locações todas são residenciais. Aí eu tenho esse valor de R$600 por locação. Por locação. É isso mesmo. E o fala um pouco mais sobre o cashback, como que ele funciona, esse cashback do imposto, né? No caso das pessoas jurídicas, né? Que conseguem aproveitar aí, nas físicas também. O nome de cashback na reforma, ele é para as pessoas de baixa renda lá do cadastro único. O que vamos falar assim, que a reforma, quando você ouvir falar de cashback, é o quê? As pessoas que estiverem cadastradas nesse sistema, tudo que elas comprarem e as famílias vinculadas lá no cadastro como dependente, elas terão créditos daquilo que ela consome. Então, ela foi no mercado e comprou um item. E aí tem um imposto lá de IBS, CBS de 27%. Ela comprou R$1.000, só para... Aí ela vai ter 270, porque é cheio de crédito. Aí ela vai poder pegar esse crédito e comprar outra coisa. O cashback é isso. Sim, entendi. Quando a gente fala da jurídica, aí é crédito. Tudo que ela comprar, que tiver destaque de nota, que for da área da imobiliário, né? Comprou uma torneira, comprou algum cimento, coisa para reformar o imóvel, tiver destaque do imposto, não pode ser do Simples, certo? Não pode ser MEI, porque senão não vai ter... Aí ela vai poder abater esse imposto do que ela vai bater. Aí a gente fala de crédito. Que ela pagaria. É só para a gente separar o que é cashback da... Porque ambas são créditos, só que mas de formas... diferentes. Isso. o cashback só existe para pessoa física de baixa renda cadastrada no cadastro único. Certo. A pessoa física que recebe aluguel de pessoa jurídica ainda precisa pagar o carnê-leão? Sim, porque o carnê-leão trata de imposto de renda e a reforma tributária não trata do imposto de renda. A reforma tributária é sobre os outros impostos, né? PIS e COFINS, que vai virar CBS, ISS e ICMS, que vai virar IBS. Então, o carnê-leão permanece intacto. E agora, muitas perguntas que nós tivemos recentemente, né? Eu sou proprietário e eu quero decidir agora, 2025, qual que é a melhor opção. Eu mudar para pessoa, migrar para pessoa física, abrir uma holding, uma administradora de bens, ou manter na pessoa física, mudar para jurídica ou manter na física. Aí a gente vai sempre repetir aqui, vai depender. Aí a gente teria que pegar esse cliente, fazer um planejamento tributário para ele, para ver o que é mais interessante. Vamos aos fatos. Eu tenho mais de 3 imóveis? Tenho. A renda é superior a 20 mil? Como que é o imposto de renda? Porque a empresa vai ter um imposto de renda. Até mudou a regra agora de distribuição de lucro, que acima de determinado valor, né? De 600 mil ano, vai ter uma tributação sobre a distribuição de lucro. Então, precisa ver qual que é essa renda, quais imóveis ele tem,
quanto que ele vai gastar para pôr esses imóveis nessa empresa de administração de bens próprios, para falar assim, olha, você vai gastar tanto agora, só que você vai ter uma economia daqui 1 ano, 2 anos. A maioria dos casos, muitas vezes, compensa. Porque enquanto na pessoa física, vamos falar do imposto de renda, é 27%, a empresa vai ter um benefício de até 600 mil ser isento. Então, onde que esse cliente se encaixa? Porque dependendo do custo que ele vai ter com o escritório, papelada, documentação, é melhor manter na física, que são poucas coisas. Dependendo, a empresa é uma boa alternativa. Ou seja, cada caso é um caso, tem que ser avaliado olhando para aquele cliente, captando as informações dele. Não tem um panorama geral. E como agora também vai ser equiparado, falar assim, mas na empresa eu compro um imóvel, eu vou pagar imposto. Sei que aqui não é tanta a ênfase, mas quando se compra um imóvel, hoje na empresa, paga. Na pessoa física fica aquela história de qual valor comprou, se fez reforma. Como vai equiparar, a partir da reforma, eu sendo física ou sendo uma administradora, holding, ou empresa geral, vai pagar imposto sobre o valor da venda do imóvel. Certo. Interessante. Empresas que cedem o crédito do aluguel para outra, como será a declaração? Para dar um exemplo aqui para vocês. A empresa, vou colocar como letra, a empresa A é dona de um imóvel e é registrada no cartório. Ela cedeu o crédito para a empresa B. Ela é dona. Só que eu dei uma autorização para que todo mês deposite na empresa B. Quem a imobiliária deverá declarar na Admob? Bom, nesse caso, você vai declarar de quem, se for jurídica, é da própria empresa que está recebendo o valor, porque ela que vai ter que declarar e pagar os impostos referente à renda do aluguel, porque houve uma cessão de direito. Então, ela pegou um imóvel, cedeu o direito para outra, essa empresa B está recebendo o aluguel e ela deve tributá-lo. Agora, vamos mudar aí de pessoa física cedendo para outra pessoa física. Sim. Aí, essa pessoa física que estiver cedendo, ou recebendo, ou transferindo, tem que ver como vai estar na declaração da imobiliária. Se tiver no meu nome, eu recebo e falo, olha, o imóvel é meu, eu recebo, mas deposita no nome da Elaine. Então, eu estou doando para ela. Só preciso entender se na pessoa física vai ser doação ou se também é uma cessão de direito. Porque se for cessão, aí a pessoa vai declarar o valor do aluguel lá como renda dela. Então vai depender da autorização, como Da que autorização. vai estar escrito nessa autorização. Sim. Se vai ser cessão de direito, além do recebimento ele vai ter que declarar também. A pessoa Depende do que cedeu, documento. não. Se a renda que ela cedeu, né? Ela abriu mão do uso. Então, se for uma cessão, quem estiver recebendo, tributa. O que eu só estou pondo um ponto a mais vamos falar assim, eu vou lá e eu ponho um imóvel lá na imobiliária, eu falo que vai declarar no meu nome, aí você vai lá, coloca de imóvel no meu nome, Gleuder recebeu o aluguel, mas eu falo, olha, deposita no nome da minha mãe. Certo. Então, esse valor que eu estou deixando você depositar na minha mãe, eu tenho que declarar que eu doei para ela. É uma doação, Mas aí na literalmente. sua declaração. Na minha de declaração. imposto de renda. É porque hoje lá na Parra nós seguimos o documento. Então hoje o proprietário chega, a gente pega a matrícula atualizada do imóvel. Então na matrícula o imóvel é do Gleuder e aí você fala, não, eu declaro, né, o rendimento, só que eu quero que deposita para a Daniele. Então a Dani, eu não tenho vínculo com a Dani lá Mas na certo. imobiliária. A Meu Nath Mob contrato, vai minha com Sim. procuração é com você, Aí todas as informações é Mas com tá você. certo.
mediante autorização sua, nós depositamos na Mas na Dimob tá ele. conta Na da Dimob ARL, tá sou porque eu. na Dimob está o dono Mas do é o imóvel. A certo. gente sempre pega Isso. a matrícula, todo o Aí, embasamento. aí o procedimento está correto, só que aí eu falo assim, eu que fiz essa doação, então eu tenho que Você declarar que vai eu doei declarar. para... É. Não. A Pra vocês imobiliária não tem. não vai mudar nada. Então, nesse caso, para nós... Vai permanecer. Vai Para permanecer. vocês vai permanecer, mas o cliente tem que ir lá na pessoa física dele, no caso o Gleuder, colocar que ele doou para a Daniele. A Daniele tem que ir lá na declaração de imposto de renda dela e colocar que recebeu a doação. Lembrando que doação tem isenção só até 85 mil por ano. Depois Todo ano disso, muda a tabela. tem tributo. Tem tributos. Então, todo mundo que depois que faz transferência, no caso, diversas também entram nessa questão de doação? Depende. É que existe uma risca de corte pela Receita. Não é todas as transferências que são fiscalizadas. Existe um limite. Existe uma outra questão aqui, que a gente vai tratar mais pra frente, que fala sobre essa questão das movimentações e como que a Receita faz essa avaliação do que é transferido ou não. Certo. Existe uma possibilidade das locações registradas em cartório de registro de imóveis até 31 de dezembro de 2025 seguirem a tributação antiga. Na sua visão, na visão de vocês, né, enquanto contadores, como que funciona isso na prática? O proprietário foi lá, registrou a locação no cartório e registrou dentro desse ano, que de acordo com alguns artigos tem essa possibilidade, né, de manter na legislação antiga. Como que funciona isso na prática? Vai compensar, não vai? Existe sim essa possibilidade. Foi aberto, né, essa possibilidade para todos que registrarem seus imóveis até 31 de dezembro desse ano. Os imóveis registrados dentro desse período vão poder utilizar da regra antiga de tributação até 31 de 12 de 2028 ou no vencimento dos contratos, caso eles sejam anteriores a essa data. A gente vê isso com muito bons olhos, porque a gente considera a mesma coisa que o restante da legislação da reforma. A gente considera que isso é um período de transição. Não seria justo com o contribuinte que um contrato que já está registrado para 5, 6 anos sofresse uma mudança de tributação sem que houvesse uma correção de valores, né? Isso ia gerar um prejuízo para o dono do imóvel. Então, nós achamos inteligente colocar essa possibilidade de transição para que esses locadores, esses locatários possam se preparar para incorporar essa tributação, caso seja o caso deles, né? Avaliando a questão da quantidade de imóveis e do valor do aluguel. E sobre só que é importante lembrar, tem que estar registrado até 31 de dezembro desse ano, tá? A locação. A locação. O contrato tem que estar registrado no cartório até essa data. Só que, em questão de compensação, a gente volta em todas as outras perguntas. Para saber se vale a pena ou não, tem que ter um planejamento, tem que ter uma revisão do que esse proprietário tem ou não tem e quais são os benefícios. Por quê? Conforme a gente já pontuou, na reforma, se essa locação for para residência, né, para moradia, existem reduções de percentual e existe o benefício do fator social de R$600. Então, será que não compensa, mesmo você tendo um contrato registrado até dezembro desse ano, você se utilizar da nova legislação, tributando como pessoa jurídica, porque você vai deixar de pagar o imposto de renda da pessoa física. 27,5 já vai cair. Então, é necessário realmente olhar com esses olhos estratégicos, porque apesar de existir a possibilidade de você se enquadrar na transição, muitas vezes não vai ser uma boa opção para você. E cada vida é uma história, né? No caso, essa pergunta veio de um proprietário específico que já tem empresa. Então, pode ser que ele se beneficie do PIS e COFINS, de crédito, né? De outros Se ele tiver Ele vai abrir mão. Ele abre mão do crédito e mantém como está. Se está no custo dele, talvez por segurança ele está falando assim, eu vou por aqui porque... Prefiro não correr o risco. Seria o custo do registro, né? Também Sim. que tem que ser levado em consideração. Por isso que é necessário fazer uma avaliação, principalmente para quem já tem empresa. Se a empresa dele já tem essa atividade, será que realmente não é mais rentável
ele Já entrar na aderir à reforma, nova reforma? justamente, tem que ser avaliado caso a caso. Então, nós vemos com bons olhos para quem já tem isso embutido no custo, mas a gente também acha muito inteligente fazer essa revisão para ver se não é possível ter um benefício maior e melhor no caso da migração imediata, justamente. Até porque a alíquota tem uma redução, o IBS ainda não vai estar ainda na alíquota até 28, né? Porque ele ainda vai estar com um percentual baixo. Reduzido. Então, assim, e a gente ainda fica guardando muita coisa de legislação, né? Então tem muita coisa ainda na reforma a ser estruturado. Sim. Hoje, os descontos dos impostos, né? Quer dizer, os pagamentos dos impostos são feitos sempre no mês da frente, né? Subsequente. Com a nova reforma, como que vai ser descontado esses impostos? Vai ser na hora já que emitir a nota? Como que vai funcionar? Ou vai continuar da mesma forma que vai pagar só no próximo mês? Quando que vai entrar para a Receita? Quando a gente fala de reforma, então, aqui a gente vai considerar só quem tem mais de 3 imóveis ou quem recebe mais de 20 mil. Porque quem não está nessa regra não vai mudar nada, então Vai permanece continuar como está. Caso o cliente de vocês, né, o proprietário do imóvel entre na regra, a partir de 2027 entra uma figura do split payment. O que é isso? É um sistema de cobrança automática do tributo. Então, na hora que a pessoa que alugou faz o PIX, o próprio banco que está intermediando a operação faz a subdivisão desse PIX entre impostos e recebimento e só entra pro dono do imóvel o valor que é dele. O imposto vai direto para a Receita Federal, no momento em que o cliente pagou. Então, você não vai mais receber o pagamento total, fechar o mês, a Receita já vai fechar o mês e desmembrar. Ai, Daniele, ok, mas eu sou obrigado? Em 2027 você não é obrigado a aderir. É facultativo. É claro que vai existir uma tendência de grandes empresas de querer te forçar a adesão. Por quê? Eles só podem creditar o imposto se você pagar o imposto. Então, não existe segurança maior do que o split payment, porque ele sabe que no momento do pagamento já foi tributado e ele vai poder fazer essa compensação. Sim. Mas vamos supor que você não entre no split. Você vai tributar normalmente por mês, mas a data a ser considerada para a apuração do imposto vai ser o que acontecer primeiro, ou a emissão da nota ou o recebimento do dinheiro. Porque hoje também tem muitas empresas que recebem o dinheiro, falam que é um adiantamento, emite a nota depois de 30 dias e só depois de mais 30 que vai tributar. A lei deixa muito claro que é o que acontecer primeiro. Se o dinheiro entrar antes da emissão da nota, vai tributar no mês da entrada do dinheiro. Emitiu a nota primeiro para receber depois, tributa no mês da emissão da nota. Entendi. Então, nós vamos conviver também com 2 modelos, mas a gente acredita que o mercado vai forçar na direção de todo mundo aderir ao split payment, que é a forma mais segura de poder utilizar os créditos. Sim, Que é o caso que a gente falou, né? O mercado dita a regra. É a seleção natural. Então, na hora que for vender, vamos falar assim, eu vou ser um fornecedor da Parra. A Parra só vai poder acreditar do meu imposto quando eu pagar. A Parra vai falar assim, ó, vou ativar aqui o sistema, eu já vou abater seu imposto, que eu já garanto o meu crédito, e você recebe só a sua parte de mão de obra. Então, a tendência é o mercado se adequar ao split. Justo. Esse ano de 2026, acho que vai ser um ano... É bom, né, que eles deram esse ano de teste, né, para poder as empresas irem se adequando aí, que acho que é Mas muita o split, novidade. ele só entra em teste em 2027. 2027. Só que já tem empresas fazendo esse teste para Receita. Achei que já 2026 já iria também correr esse caso. Tem 500 empresas fazendo esse teste para Receita e ela vai usar ainda o ano de 26 para finalizar o sistema. Então, ele vai ser tipo assim, dando aqui um número, né? 1000 vezes maior do que o PIX, para poder fazer esse em nível nacional, né? Olha, gente, agora grande final, né? Pergunta que não quer calar. Mais esperada. Um Até nós estamos curiosos. Nós estamos curiosos. Na
na barra, assim, nós declaramos tudo, então a gente sempre teve muita transparência com os proprietários, né? Então a gente sempre, todas as captações, a gente informa, olha aqui, nós declaramos tudo para a Receita, nós somos uma das maiores imobiliárias da cidade e nós precisamos ser transparentes, não só com o cliente, com a Receita, com todos os nossos rendimentos também. Nós prezamos muito por isso. E como que fica aí as empresas, as imobiliárias hoje que não declaram, proprietários que não declaram, aqueles aluguéis particulares, como que vai ficar essa questão? Olha, gente, isso vai ficar assim, o nível de risco está muito alto. A gente fala de formalidade, né? Ou formalidade fiscal. É o que a Receita já vem falando há 5 anos, nas palestras que eu e a Dani já vem se atualizando, é de conformidade. Falem para os seus clientes terem conformidade fiscal. Formalize renda. Por quê? Lembra a guerra social que foi sobre o controle do PIX, taxação do PIX, enfim. Desde que o TED hoje já não é tão usado, o DOC está quase já extinto, tempo. Então, a Receita controla, não digo controla, ela tem a informação. Então, as instituições financeiras, a cada 6 meses, mandam um resumo do que entrou na conta da Elaine e o que saiu da conta da Elaine. Aí eles têm esse dado. Bom, aí vai falar assim, mas e o que vai nas imobiliárias agora, né? O que entra no setor imobiliário? Muitos já devem ter ouvido falar do CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que vai ficar pronto até o final do ano. Então, todos os imóveis vai ter tipo um CPF. Tipo não, né? É um CPF, vai ser o CIB. E aí eles vão saber quem é o dono daquele imóvel. É uma unificação. Uma unificação, né? Então, vai vincular lá, assim, que o CPF X tem X imóveis no nome dele, porque está lá que o cartório está enviando. Vai trazer matrícula, IPTU, todas as informações que Todas as hoje informações. está distribuído por todos os lugares. E que é para a gente ter acesso, a gente tem que buscar. Cada um num lugar vai ficar unificado num lugar só. Sim. E aí, vamos pôr mais um adendo. Lembra que locação não havia imposto sobre estado e município? E agora entra? Então, automaticamente, isso hoje, né, é só em órgão federal. Só o governo federal controlava que tinha interesse no aluguel. A partir de agora, não. Os fiscais do estado e os fiscais do município têm interesse na regulamentação, porque eles vão receber uma fatia disso. Então, entendeu que aumentou a lupa? Antes você tinha só um olhando, agora você tem 3 Mais perto. você tem um perto olhando. Mais perto. E ainda, com a movimentação financeira, que foi o que eu disse antes, a IA da Receita poderá, a gente não fala que poderá cruzar. Olha, essa pessoa não declara imposto de renda, mas na conta dela movimenta X e ela tem esse tanto de imóvel. Ah, esquecemos de falar. O CIB também vai atualizar os valores dos imóveis. Porque hoje, nas declarações de imposto de renda, Está sobre o valor venal. está sobre o valor venal. Então, a gente comprou por 100 mil, mas hoje já está valendo 800. Aí a pessoa não declara imposto de renda, porque na regra fala que é acima de 300 mil de imóveis. 800 hoje. Não, 300. Aí ela está com 80 mil na declaração dela, sendo que a casa vale $500 mil. Mas ela não declara porque o valor é venal. O CIB vai atualizar para valor de mercado. Automaticamente, a Receita, sabendo que aquele CPF tem X valores em imóveis, já vai saber se ela deveria ter entregue a declaração de imposto de renda ou não, vai começar a dar pendência no CPF e vai começar a cruzar com o PIX que entra na conta dele. Então vai ficar muito difícil. Vai ficar bem difícil. Essa informalidade e até, vamos dizer assim, né? O cliente que tiver com uma imobiliária que não segue critérios e tudo mais que a Barra hoje já utiliza, vai correr um sério risco, dependendo de tomar lá uma intimação, uma cartinha, ou dependendo nem ver, porque eles notificam algumas vezes Gov, porque eles mandam a cartinha, o endereço lá da pessoa tá errado, e aí vai vir a autuação eletrônica. Autuação, como que funciona aí? Eles mandam a notificação pedindo para você explicar.
Aí como é que você vai explicar o inexplicável? Porque você está errado. Vai dar autuação. Aí tem a multa, o imposto atrasado. Corrigido, e aí com a autuação ela triplica, dependendo, quadriplica. Às vezes mais. E eles têm a possibilidade de olhar 5 anos, né? Então, olha, proprietários, procurem a Parra Imobiliária, que estaremos à disposição para adequar. A gente está preparado para te receber. Preparados. Que assim, né, com essa unificação, porque, vamos dizer assim, até então a Receita trabalhava sozinha, o governo do estado sozinho e o município sozinho. A partir de agora, com a reforma que unifica tudo num único, vamos falar, único funil, eles vão ter uma cooperação entre si, porque eles têm interesse mútuo nessa arrecadação. Então, a gente fala o quê? Formalize e regularize. E vocês estão muito preparados, né? Também lá no escritório, né? Essa área imobiliária, né, foi quando a gente startou o escritório, né? Então nós começamos com a área imobiliária, construção, serviços e a reforma a gente vê com bons olhos, porque até então a gente tinha, né, 5.570 ainda vai ter, né, durante algum tempo, de regras para ficar pesquisando. Então alguém vai prestar um serviço numa cidade, a gente tem que ligar na cidade, ver como funciona a legislação para orientar o cliente. Então, o escritório está preparado para tirar dúvidas, quem precisar de um planejamento tributário, né, Dani? A gente faz. Hoje a gente já tem um serviço de BPO financeiro, né? Tem algumas empresas, a gente já opera o financeiro para eles, além da contabilidade. Muitos não são clientes, mas a gente opera somente o financeiro, então a gente tem o serviço híbrido, vamos dizer assim, né? Eu acho muito importante pontuar, nessa questão de reforma, que além da mudança sobre alíquotas e impostos, a maior transformação da reforma, ela é financeira, no meu ponto de vista. Porque se hoje você paga o imposto 30 dias depois, na hora que entrar a reforma, isso vai gerar um rombo de fluxo de caixa de 60 dias. Então, se o seu financeiro não estiver preparado, se você não tiver a informação para saber se o que a Receita está te mostrando é a realidade, se aquele número está correto, se o seu fornecedor vai fornecer crédito ou não, a chance de você não resistir é muito grande. Então, pensando nisso, nós já trabalhamos há algum tempo, porque a reforma está sendo falada agora, mas ela já está sendo produzida há mais de 4 anos. Pensando nisso, desde o começo da mudança e dos primeiros passos do governo em criar essa reforma, a gente já oferece esses serviços financeiros pensando e buscando a conformidade da movimentação do cliente, né? Preparando ele para que ele possa ter esse fluxo de caixa sem necessariamente ficar buscando recursos de mercado. Então, hoje nós atendemos nessas frentes de contabilidade de acordo com a regra, fluxo de caixa, geração de preço de venda, formação de preço de serviços. E precisando de alguma coisa, gente, é só ligar, é só agendar. Nós trabalhamos com serviços 100% personalizados, não existe uma tabela. O seu preço ele é formado para você, você é visto como a empresa única que você é, porque não existe ninguém igual a você, então não vai existir um valor tabelado para você. Precisando da gente, é só ligar, nós estamos à disposição e nós agradecemos muito essa possibilidade de vir e poder dividir um pouquinho do que a gente aprendeu durante todos esses anos com vocês e com os clientes de vocês. Para nós é muito prazeroso. A gente também agradece, né, Elaine? E só para reforçar mais uma coisa, pessoal, é que não basta, às vezes, só procurar imobiliária que às vezes vai te falar o que é certo ou errado, o que é bom para você no seu cenário ou não. É muito importante procurar o seu próprio contador, ou às vezes até a Dani e o Gleuder, para ter essa orientação. Porque às vezes a gente tem muito cliente. As limitações que a gente vai conseguir orientar, né? Então, tudo que nós tiver dentro do nosso alcance, nós vamos orientar. Mas na questão
financeira, planejamento, o ideal é o contador Procurar orientação. por estar ali, E- conhecer, né, a vida financeira do E cliente. até Isso, pela do questão cliente. que vai ter esse tanto de regra, se for assim, é uma regra, se for assado, vai ser outra regra. Tem muito depende, né? E Os só uma depende. coisa que talvez a gente não ficou muito categórico, né? Vai sair ainda uma legislação que o aluguel hoje que não emite nota vai começar a ser obrigado a emitir nota, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Então hoje só tem aluguel, aí fala que, não vou declarar, mas vai ser obrigado a tirar nota. Você vai ter o cadastro imobiliário, né? Você vai ter os fiscais municipais todos ali. Vamos brincar, né? Aí um fiscal um dia resolve pegar um bairro, começar a procurar assim, aqui fala que mora o fulano, quem que é? Não, eu que moro aqui, mas como que você mora aí? Ou mesmo com a conta Gov, né? A pessoa declara que mora num imóvel, que está no nome de uma pessoa X, e ela é a pessoa Y. Então, mesmo eletronicamente, dá para fazer algum cruzamento. Essas informações. Para a gente finalizar, assim, até para o cliente, né? Nós falamos muita coisa. Você consegue dar um exemplo prático com números, né? Com valores? Só para figurar o que pagaria, como seria esse imposto? A gente fez aqui um exemplo assim. Se um proprietário recebe 22 mil de aluguel, de locação mensal, que vai ultrapassar os 240 mil, ele teria um imposto de 1.782. Como que seria isso? A imobiliária mandaria lá um boleto de 222 mil, né? E um imposto de 1.782 a pagar. Se você já tiver no split, vamos dizer assim, De descontar. você pegaria os 22 mil, tiraria a comissão, o serviço da PA, que a nota foi emitida, o cliente receberia o valor líquido dele, vamos só arredondar, 2 mil da PA, 20 mil do cliente e os 1.782 para o governo. Então seria uma fatia dessa maneira. Abate os 1.782? Não abate. Não abate. 22 porque é ele é só o por aluguel. fora. 22 é o aluguel. A nota seria de 23.782. Tem que somar. Então, Tem que somar somar. ao valor. Na verdade, a nota sairia quebrado, né? 22 mil aluguel e 1.782 Do imposto. Sai imposto. desmembrado. Sai desmembrado Isso, na o nota. total vai ser os 23. Isso. E o Só. inquilino, então, pagaria 23. Isso, Justamente. isso. Certo. Ou seja, o inquilino que vai ter esse custo. Acréscimo. Porque aí entra a nova visão do Brasil, né? Quando você for comprar um produto, você vai ver o valor do produto, valor do imposto e você paga os dois. Hoje, como está, é aquilo que a gente falou, está dentro lá do produto e a gente tem só uma base, uma ideia do que pode ter de tributo ali dentro, mas a gente não sabe se é real, por conta dos benefícios fiscais que não ficam claros. Que não ficam claros. E aí, nesse caso, então, o aluguel de 22 mil, a partir de 2023, passaria a ser pago, efetivamente, boleto, R$ 23.782. Sim. Aí, se caso, né, a gente já fez um outro exemplo, se o aluguel for 3 mil, a pessoa não tem mais de 3 imóveis e ela também não tem uma renda de 20 mil de média que dá os 240 mil, não vai mudar nada. Não muda nada. Certo. Continua. Agora, se ela tiver mais de 3 Mais de 3 imóveis, aí ela teria que pagar. Mesmo sendo os 3 Mesmo mil. sendo os 3 mil. Aí, no Entendeu caso, que- pagaria os 3 mil mais o imposto igual no Mais o exemplo imposto. dos Aí teria que destacar o imposto. Então vai acontecer o quê? Você vai ter o mesmo, talvez, perfil de imóvel lá alocado e o valor vai ser diferente porque um vai pagar IBS e CBS e o outro não. E ainda tem a questão, é para residência ou não? Porque se for para Que aí residência, tem o imposto é menor. Que aí ele pode ter uma dedução na base de cálculo. Mas ele vai ter que repassar o valor. Agora, uma informação interessante que eu acho legal pontuar é, às vezes vocês podem ter muitos clientes, pessoas físicas, que falam assim, o aluguel é 22 mil, mas ele mesmo não sabe quanto ele recebe líquido, porque ele só paga o imposto de renda sobre esses 22 mil no próximo ano, ele não tem essa noção. Então agora é o momento que esse proprietário ele vai ter que refazer seu planejamento,
Porque se ele tem um aluguel de 22 e ele paga 27,5% de imposto de renda, digamos que, num chute, não estou fazendo a conta de cabeça, ele receba líquido de verdade 15 mil. Talvez, agora, ao implementar a reforma, ele já coloque que o aluguel que ele quer receber líquido realmente é 15. Para na hora que se somar o imposto, o cliente final continue pagando aproximadamente 22. Para que não haja esse acréscimo. Sim. Mas isso é algo que ele vai ter que pensar e se planejar para ficar definido. O pro mercado vai se adequar. Vai se adequando, né? até porque tem, Justamente. por exemplo, aluguéis Que não 22 vai mil, por exemplo, proprietário é pessoa física e o inquilino pessoa jurídica, já retém na fonte, né? Então Justamente. é a hora dele... só que aí agora o que muda é que quem for 22 vai ser equiparado, eles vão ter a mesma carga Vai ter a tributária. mesma carga. A única coisa que vai mudar, que aí cabe saber se abre hold, administração de bens próprios ou não, é o lucro. Porque na pessoa física ele vai pagar o imposto de renda seco, Em tudo. e na empresa ele vai ter uma isenção até 600 mil ano e pagar imposto de renda somente sobre o que for acima. Então, entende que é o que a gente está falando assim, vai ser igual comprar uma roupa, vai ter que achar, Uma consulta ajustar, médica, né? Cada caso é uma isso. receita, um caso. Justamente. Então é importante você também, proprietário, trazer o seu imóvel, deixar só na parte imobiliária, para ficar mais fácil para o seu contador pegar todas as informações. Centralizado. Fica tudo centralizado na parte imobiliária. É isso. Gente, eu quero agradecer então a presença de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente também tirou bastante dúvida, porque são informações novas para a gente também. Então, muito obrigada. E pessoal que tiver alguma dúvida, procura o escritório Arantes e Freitas. Muito obrigada, viu, Dani? Obrigada. Agradecemos a oportunidade. pelo E se aparecer mais alguma dúvida mesmo fora, né? Vamos falar assim, vocês mandam mensagem, a gente responde. Porque como aqui a gente está fazendo ele gravado, não ao vivo, pode surgir alguma dúvida que a gente não ou esclareceu ou ficou alguma dúvida na maneira de falar. Sim. E aí a gente pode responder esses clientes individualmente. Certo. Certo. Muito obrigada. 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 Obrigada.